Depois de 9 anos sem reajuste, nem pela inflação, os cientistas brasileiros eles podem finalmente ver as bolsas aumentarem um pouquinho, né? Ou pelo menos é o que está dizendo a equipe de transição do novo governo. Só que não dá para ter certeza de que essa proposta aí ela é viável, ela pode ser cumprida. Ok, vamos lá. Como eu falei, semana passada a gente já discutiu um pouquinho disso, né? Então, só uma recapitulação bem rapidinha, porque foi uma coisa com muito vai e vem, diz, então vamos rapidinho. Começou com o bloqueio do Orçamento Geral da União, em 28 de novembro. Com isso, teve um bloqueio no MEC de aproximadamente 2,3 bilhões. E daí o bloqueio foi desfeito, daí bloquearam de volta no mesmo dia que foi bloqueado, que foi desbloqueado. Com esse novo bloqueio, a CAPES divulgou que não teria como pagar as bolsas de pesquisa dos cientistas. Daí, mais tarde, o ministro Dias Toffoli, do STF, falou: vocês têm 72 horas para pagar. Houve toda uma movimentação também por parte dos pós-graduandos, principalmente das universidades de maneira geral, conseguiram aí o desbloqueio do MEC de parte dessa verba, que seria aí o suficiente para pagar a bolsa referente ao mês de novembro, agora no mês de dezembro, mas continuou com um monte de bloqueios ainda para as universidades de maneira geral, e inclusive dúvidas até sobre da onde viria o dinheiro para pagar a bolsa referente ao mês de dezembro. Aí foi onde a gente parou na semana passada. No dia 14, agora de dezembro, o ministro da Educação falou que vai ser editada uma medida provisória liberando verba para o MEC, seria aí os 2,3 bilhões bloqueados, mais 2 bilhões para questões adicionais. E temos também essa discussão que eu vou trazer hoje sobre uma proposta do governo de transição de reajustar essas bolsas. Mas eu acho que antes da gente ir para essa novidade, eu queria abrir aqui espaço para a Bia explicar para a gente um pouquinho o que são essas bolsas e qual que é a importância delas, porque é uma coisa que, para quem está dentro da academia, para quem está dentro da vida científica, é uma coisa muito básica. Até muitas das pessoas até sobreviveram com base nessas bolsas. Eu sou um exemplo disso. Eu tive bolsa da CAPES no doutorado, bolsa do CNPq no mestrado. Mas para quem não é desse mundo, fica assim, tipo, bolsa do que vocês estão falando. Eu acho, então, que eu vou ficar quietinho aqui um pouquinho e dar espaço para a Bia explicar para a gente. Que isso. Você também é mais que apta para falar qualquer coisa disso, Sofia. Obrigada. Antes de falar alguma coisa, eu quero só falar que eu sou bióloga, né? Eu sou acadêmica, eu sou bióloga, eu sou graduada pela Unirio, no Rio de Janeiro. Eu sou mestre em Geociências pelo Museu Nacional e atualmente eu faço doutorado em Biologia Animal aqui na UFES, no Espírito Santo. E eu sou bolsista CAPES. Minha bolsa foi atrasada, acabei recebendo, mas né, a gente vai comentar aí um pouco mais sobre isso. Só que, além disso, eu faço divulgação científica, desde 2013, no tete-a-tete, conversando com pessoas, feira científica na rua. Então, só que por conta da pandemia, eu acabei migrando para online, assim como todo mundo. E aí vocês podem me achar até no Twitter, falando de ciência e umas bobagens, videogame também, por aí. E nessa... O Álvaro já sorriu. Tô temática hoje, inclusive. E nessa interação que teve por conta do reajuste, das bolsas, né, do corte das bolsas que teve semana passada, a gente, da divulgação científica, a gente acabou conversando muito com muitas pessoas, que o engajamento foi colossal, e muitas pessoas não fazem ideia do que é um mestrado, o que é um doutorado, o que são realmente bolsas científicas. É uma dúvida que qualquer pessoa tem, e óbvio, porque não está na academia. Então, antes de tudo, um mestrado, quando você é um mestrando ou um doutorando, você já é um profissional formado. Então, eu sou bióloga, me formei na graduação, qualquer pessoa que já finaliza, né, uma graduação, ela já tem esse título
de profissional. Só que muitas vezes a gente é tratado como aluno, porque só estuda, né? A gente não trabalha, a gente não ganha um salário, que é o problema da falta de profissionalização da nossa profissão. Então, a gente não só estuda, a gente trabalha, a gente faz pesquisa. Então, dentro do mestrado, a gente faz a pesquisa, se especializa, ganha diploma de mestre, e no doutorado, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que para cada área, uma tese, ela tem que ser inédita. Então, toda pergunta dentro de sua área, então, por exemplo, eu trabalho com paleontologia, que é a área de fósseis. Então, na minha tese, eu tento responder uma pergunta que ninguém respondeu ainda. E com base na minha pergunta, que é um tijolinho dentro dessa grande muralha da ciência, outras pessoas vão pegar a minha pesquisa futuramente e estudar essa, com base nesse tijolinho que eu coloquei. A gente não precisa ficar reinventando a roda constantemente na ciência. Então, é um trabalho de muitas mãos, e desde pesquisa aplicada como vacinas, elas precisam de pesquisa de base, como, por exemplo, alguém precisa dar o nome de coronavírus no vírus para a vacina poder ser publicada. Então, não é questão de uma ser mais importante do que a outra, porque você não vê o resultado de cara dessa pesquisa, mas elas são igualmente complementares nessa grande, né, essa grande muralha, nessa analogia que eu fiz. Então, resumindo, fique à vontade de me interromper, gente. Eu estou aqui falando, eu gosto de falar. Falando de bolsas, né? O Álvaro e a Sofia já falaram em outra live. No mestrado, a gente recebe R$ 1.500, no doutorado, R$ 2.200, para 2 anos no mestrado e 4 anos de doutorado, na média. Normalmente são 2 e 4 anos. Sem benefícios, sem vales, refeição, transporte. Muitas vezes a gente tem que comprar reagente, comprar material, ir para congressos, né, para mostrar o nosso trabalho, publicar nosso trabalho, inclusive artigos científicos. Algumas vezes você tem que pagar para publicar e você não ganha dinheiro por isso, então tem que ter esse investimento na ciência em si. E a questão das bolsas, né, quando você fala, vou cortar essa bolsa, eu perdi minha bolsa. É o aluno que perde essa bolsa, ou realmente é toda uma estrutura por trás disso? Então, as bolsas, elas não são destinadas a alunos. Então, a minha bolsa, ela não é minha. A minha bolsa, ela é do programa de pós-graduação. Então, vamos dar um exemplo. O programa de biologia animal, exemplo, tem 10 bolsas. Eles abriram a seleção, vai fazer uma prova, precisa de um projeto, precisa de um orientador para assinar falando que aquele projeto é viável para você poder concorrer a um mestrado ou um doutorado. Então, esse programa tem 10 bolsas, só que essas 10 bolsas não estão livres. Elas só vão ser liberadas quando o aluno anterior defendeu essa bolsa e liberar. Então, normalmente as seleções são no início do ano ou na metade, porque um aluno terminou, né, defendeu sua tese ou dissertação no final do ano, no início do ano abre essa bolsa, porque vagou, e aí essa pessoa pode pegar essa bolsa e fica cíclico. Então, quando a gente corta a bolsa, quando a gente toma um corte de bolsas de financiamento, não é um aluno que perde, é todo o programa de pós-graduação que perde essa oportunidade de ofertar bolsas que vão ficar rodando naquele programa. E, por conta disso... Só para por favor. Então, basicamente, o que você está dizendo é que você perdeu sua bolsa, não foi só você, foi todas as pessoas que teriam aquela bolsa depois que você terminasse. Exatamente. Exatamente. Porque se eu perdi, por exemplo, cortou a bolsa, aí eu vou, no final do ano, eu vou defender. Essa bolsa, ela não volta para o programa, ela volta para o governo. Então, ela não vai ser ofertada. Então, é menos uma vaga com bolsa que você vai ter no próximo ano. Então, dizer que cortou 4 bolsas, no próximo ano são 6, só que não liberou bolsa. Então, tanto que eu passei no doutorado em São Paulo, não teve bolsa, porque não foi liberado por causa dos cortes. Aí eu vim aqui para a UFES, fiz a prova e passei aqui com bolsa, porque não dá, é um trabalho de expediente inteiro, são muitas horas dedicadas à pesquisa. E nisso vai prejudicando o programa, porque é menos financiamento, menos alunos, menos produção científica para o programa de pós. E, claro, o programa de pós, assim como nós, a gente tem seminários, a gente tem qualificações, a gente tem que realmente sempre estar ali mostrando e provando que nós somos capazes, e produção, artigo científico, capítulo de tese. Não só a gente é testado constantemente, né, comprovando que a gente está fazendo nossa pesquisa, mas o programa de pós-graduação também, de 4 em 4 anos, tem
acredito que seja de 4 em 4 anos, se eu não estiver errado, tem uma avaliação, e se você não produzir o suficiente, você acaba caindo a nota ou crescendo a nota. Se for uma produção boa, o programa aumenta a nota, se for ruim, ele abaixa. Se abaixar demais, após, pode fechar. Se crescer, é bom, né? Você tem mais investimento. Hoje são 4, né, se eu não me engano. Era trienal, agora é quadrienal. E daí eu acho que sim. Daí é aquela questão da nota, ou vai de 1 a 7, se o programa... O mínimo que o programa pode ter é 3. Se cair para baixo disso, o programa corre risco de fechar. Isso, exatamente. Eu acho que é 4 ou 5 o limite para você poder ter um doutorado também. O programa novo, ele começa com mestrado, e aí você vai atingindo a produção, chega no nível X, acho que é 5, 4 ou 5, e aí você pode abrir um doutorado naquele curso de pós-graduação. E aí, quanto maior a nota, maior o investimento. Então, os programas que têm mais investimento são engenharia, medicina, que sai mais produção, porque tem mais investimento. Uma coisa leva a outra. Se você dá mais dinheiro, a galera consegue produzir mais. Isso é óbvio, que tem mais vaga, tem mais bolsa, mais reagente. É um ciclo vicioso, né? Você vê os programas que têm nota 6 e 7, eles entram naquele programa ProEx e por isso recebem mais verba por parte do governo. Agora, com essa verba maior, fica mais fácil você produzir mais. Gente, eu não estou entendendo nada. Desculpa. O que é o programa que você mencionou, Sofia? Vamos explicar direitinho? Vamos lá, desculpa. Não, ótimo que você... Não, é que eu realmente não estou entendendo. Daí se eu não estou entendendo, eu acho que as pessoas também não estão. Você tem um programa de... Não, vamos lá. Você tem um programa de pós-graduação, Álvaro. Então, vai ter lá a entrada de estudantes de mestrado, doutorado, eventualmente de pós-doc, para fazer seus mestrado, doutorado lá e, com isso, produzir ciência. Porque é sempre bom a gente lembrar, quem produz ciência no Brasil, em sua grande maioria, são os pós-graduandos. Você tem os professores que agem como orientadores, você tem os pós-docs que são pesquisadores profissionais, mas ainda são muito poucos no Brasil. Quem é a mão de obra mesmo, vamos chamar assim, da ciência brasileira, é os pós-graduandos produzindo no programa de pós-graduação. Então, uma universidade pode ter vários programas de pós-graduação. Então, você vai lá, vamos pegar aqui a UFPR, nossa aqui, a gente vai ter o programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, em bioquímica, em medicina, engenharias, engenharia no várias engenharias aí, e assim por diante. Então, são vários programas de pós-graduação dentro de uma universidade. Cada programa com os seus estudantes, né, ou trabalhadores, que de fato são trabalhadores, produzindo ciência lá dentro. A questão é, quanto mais o programa de a CAPES, que é a agência dentro do governo, dentro do MEC, que controla os programas de pós-graduação, que regula os programas de pós-graduação, ela faz vistorias, digamos assim, quadrienais, de 4 em 4 anos, nesses programas de pós-graduação, entre várias coisas que ela avalia, não é a única coisa, mas entre várias coisas que ela avalia está a produção, o quanto de ciência que está sendo produzido dentro daquele programa de pós-graduação. E, de acordo com, de novo, não só isso, mas principalmente isso, o quanto que está sendo produzido de ciência lá, ela vai dar uma nota para o programa de pós-graduação. Se essa nota cair abaixo de 3, esse programa ele não necessariamente fecha imediatamente, mas o MEC vai ficar de olho e pode vir a fechar esse programa de pós-graduação. E daí acabou. Não acabou a universidade continua existindo lá, mas não tem mais aquele programa de pós-graduação. Por outro lado, os programas de pós-graduação ficam com nota muito alta, que são 6 e 7, eles entram dentro de um grupo lá do CAPES, que é o ProEx, que são os programas de excelência. Ah, tá. ProEx é programas de excelência. E esses programas de excelência, eles vão ter uma série de benesses aí, entre elas, mais dinheiro. E daí é o ponto que eu estava conversando aqui com a Bia, que acaba sendo um ciclo vicioso, porque se eles têm mais dinheiro, fica mais fácil produzir mais. E se eles produzem mais, continuar dentro do programa de excelência. Enquanto um programa que começa a cair, está em risco. Tá, então eu não tenho chance de ver um programa menor subir. Ter chance tem, mas é uma coisa mas do jeito que está desenhado o sistema dificulta. Dificulta, sim.
Até porque o ProEx ele tem um número limitado de programas de pós-graduação que pode fazer parte do ProEx. Você não pode, digamos, não, tá todo mundo subindo, vai todo mundo subir junto. Até a nota 5, que você vai, assim, poderíamos, em teoria, ter todos os programas de pós-graduação do país nota 5. Ter todos nota 6, todos nota 7 não dá, porque é um número limitado de programas que pode estar lá. É meio que uma competição. Entendi. Entre os programas de pós-graduação para quem produz mais. E isso leva uma dinâmica que nem é o assunto aqui, mas eu acho que vale dizer, que é uma coisa bem cruel que tem dentro dos programas de pós-graduação, que é a pressão para a produção por parte dos pós-graduandos, que é assim, tipo, esses programas de excelência, eu digo porque eu estudei neles, eles esfolam os pós-graduandos para conseguir produzir mais, sabe? Para não sair desse grupo... Desse grupo seleto restrito aí. E chique, tá. Então, a pressão por produção nesses programas é muito, muito, muito grande, e isso tem um custo aí, inclusive na saúde mental dos pós-graduandos, que é uma coisa que se discute bastante dentro das universidades, que é a saúde mental bastante frágil dos pós-graduandos, porque o programa de pós-graduação fragiliza. A Bia tá rindo, mas é riso de desespero, né, Bia? O Vitor aqui, ó, diz que a CAPES é basicamente quem paga a bolsa, é um braço lá do Ministério da Educação, né? A Sofia explicou aí pra gente. Gamificou errado, quer dizer, criou um jogo aí com regras que nem sempre são justas. Me fez lembrar do Mario Kart, né? Vocês jogam Mario Kart? Quem joga Mario Kart sabe que quando você tá lá atrás, lá no final, aí você ganha o melhor item, que vai te ajudar a chegar na frente. Então a corrida fica sempre equilibrada, o jogo é sempre assim instável, tudo pode acontecer, entendeu? E a qualquer momento o último pode virar o primeiro, porque é um jogo que se esforça para estabelecer alguma justiça e equidade. Não é o caso do jogo da ciência no Brasil, é o que eu estou aprendendo aqui com vocês. Eu estou muito errado? Não, é isso mesmo. É bem por aí a gente mesmo. tem que dar banana para os cursos de maior nível e casco azul para os últimos. Casco azul para os últimos. Mas daí, não, peraí. Daí como é que faz? Porque o último fez alguma coisa errada para estar em último. Como é que eu vou investir mais quem está em último, entendeu? Que argumento dá para criar a respeito disso, Bia, Sofia? Eu não sei, mas do jeito que está não está legal também. Não, eu diria, Álvaro, que nem dá para dizer que quem está em último necessariamente fez algo de errado, porque a gente tem que lembrar que os programas novos também costumam ficar com notas relativamente baixas. A gente tá. começa Inaugurou lá atrás, é isso? Exatamente. O meu curso de mestrado no Museu Nacional que eu fiz, ele não foi avaliado ainda. Assim que eu entrei, ele ia ser avaliado no ano do incêndio do museu, aí por conta do ano do incêndio no Museu Nacional, eles adiaram essa avaliação, que a nota iria subir, mas por enquanto ele se mantém baixo, porque não teve avaliação. A gente começa de baixo e vai subindo até por conta da produtividade. Então, não tem como avaliar algo que... É bem por aí. Pô, tem uma coisa que é bem básica. Álvaro, vou te dizer uma coisa, Álvaro. Eu ainda não superei o fato de que você conseguiu explicar a avaliação da CAPES usando Mario Kart. Genial. Genial. Não, é porque eu estou tentando entender também. E acho que outra coisa que é bem importante, eu não compreendi, é de novembro a bolsa que não foi paga? Que tá todo mundo pendurado? Agora foi, né, Bia? Agora foi. Entrou? Foi, eu recebi. Entrou essa grana? Paguei os boletos. Entrou. Não, porque quando a Sofia me trouxe a informação aqui pela primeira vez, as pessoas não sabem disso. Quem está estudando lá para fazer um doutorado, o cara que vai ser doutor, vai ganhando quanto mesmo? 2.200? É isso? Ainda tá, eu tô ganhando. 2.200. Daí, não pode ir atrás de mais nenhum recurso, porque é dedicação exclusiva. Não pode. Você não pode tentar ganhar 2.500, você não pode ganhar 3.200. Você tem que ficar com os 2.200. E pior, aí vem o governo e não te paga os 2.200. Isso é uma... Desculpa, eu falei aqui, acho que eu ofendi as pessoas, falei, porra, que emprego de merda. Mas eu me referia às condições que estão estudadas para realizar esse trabalho, porque isso é uma falta de respeito, assim, brutal. Eu não sei como é que o pessoal se vira de um mês para o outro, porque, pô, cara, você atrasou quanto tempo? 15 dias? 20 dias? 2 semanas.
Então, o aluguel não espera 2 semanas. E tem gente que não recebeu ainda, porque Tá de sacanagem. é um tópico que eu ia comentar um pouquinho depois, falando sobre os cortes em geral, porque a gente tem comentado muito sobre cortes da pós-graduação, que realmente é aquela coisa, sempre que tem greve, essa coisa, greve na instituição, pós-graduação não para, tá? A gente não tem fim de semana, a Sofia sabe, a gente não tem fim de semana, a gente continua os prazos, eu já vi defesa no meio de greve de instituição, então assim, a gente não para. Então, para pós-graduação parar foi muito sério. Foi assim, eu nunca vi uma greve de pós-graduação. E conheço pessoas que são mais velhas do que eu na academia que também não viram. Então, além disso, foi um corte das instituições de pesquisa, das universidades. Ah, o César aí. E aí nisso, né, esse repasse que estão falando agora, que são 2 bilhões e 300, eu acredito que seja só o de dezembro, porque parece que teve corte aí do meio do ano que ninguém falou nada. E tirando o dinheiro que foi cortado de vez da pauta, questão de bilhões também, que não vai voltar para a pauta aí da educação, a menos que futuramente a gente veja. Então teve esses cortes das instituições que, por exemplo, o que veio, a minha bolsa é CAPES, mas o dinheiro das universidades públicas paga terceirizadas, então limpeza, segurança, pessoal do RU, pessoal de auxílios, né? Então essa coisa, quem não recebeu? Graduandos que têm bolsas de extensão ou auxílios alimentação, auxílio permanência, auxílio transporte, auxílio, né, que tem vários auxílios que são pagos pelas universidades para pessoas que realmente têm dificuldade em se manter nas instituições e que eles não foram pagos. Inclusive, nesse engajamento que teve no Twitter, eu vi um relato de um rapaz que ele era bolsista, acho que CAPES, ele era da graduação, e ele tinha uma bolsa de auxílio alimentação, e esses auxílios, principalmente quando a gente também da pós-graduação, quando a gente recebe um auxílio a mais, assim, para ir para um evento, ou pagar uma publicação, a gente tem que justificar. Então tem que ser na ponta do lápis. Eu usei esse auxílio para isso e foi tanto, aqui está o certificado, e você tem que comprovar. Então esses auxílios, por exemplo, auxílio alimentação, e aí atrasou o auxílio alimentação desse rapaz. E aí ele pegou a bolsa IC dele, que caiu, e isso é iniciação científica, né, estágio, durante a graduação, que caiu antes, né, por causa dos cortes, acabou caindo antes, ele pagou a alimentação dele com a bolsa de IC, porque ele precisa sobreviver, só que ele não conseguiu justificar a bolsa de alimentação. Então ele já está devendo para a universidade por conta disso. Então é muito mais fundo do que isso, não é só bolsa de graduação, é tudo. E saiu, acho que o diretor da Andifes falou que era menos de 10% as bolsas de pós-graduação, contando todo o montante que foi cortado da educação, das universidades. E aí a gente tem os 3 pilares, né? Pesquisa, ensino, extensão. Extensão, principalmente, que a gente tem hospitais, a gente tem galera de odonto que ajuda o pessoal, né? As suas residências, né? Com odonto, psicólogo, que ajudam a comunidade também. Então, a universidade, ela faz parte da sociedade. Às vezes a gente não sabe disso e acaba se afastando, por falta de conhecimento. Mas quando a gente fala extensão, a sociedade também é acadêmica. A gente faz parte, tenta devolver isso de volta para a população. E foi tudo cortado. O que eu consigo perceber é um problema assim meio estrutural. Porque se para ser doutor no Brasil você tem que passar um tempo ganhando 2.200, sem poder fazer mais nenhum dinheiro em nenhum outro lugar em função da dedicação exclusiva, então só pode ser doutor e fazer ciência quem está protegido pela família. Quem ganha alguma coisa aqui, quem ganha outra coisa ali, quem tem uma vantagem, quem nasceu numa condiçãozinha um pouco melhor. Não dá, sabe? Não, tem um problema que é a falta de incentivo para se fazer ciência no Brasil. Aí não tem como, né? Porque se você afeta a diversidade dessa forma, eu acho que a ciência também fica afetada, não é? Não? Não é não? Só filho bem nascido aí pode fazer ciência? Essa ciência vai estar direcionada para que interesses, para que pautas, para que pesquisas. Sacou? Exatamente. Então, sei lá, tinha que ser mais atrativo. Ou estou falando bobagem? Um pouquinho mais atrativo. Porque assim, se eu pego hoje meu diploma de graduação e eu arrumo um emprego na área, pelo amor de Deus, eu faço mais que 2.200.
Eu faço mais que 2.200. Então, pô, é uma sacanagem. O doutor receber menos que um recém-graduado. Isso não é. Isso não é razoável. Eu não sei quais são as práticas internacionais a respeito disso, vocês conhecem, mas parece uma doideira isso que está rolando no Brasil. E aí é um problema muito maior que a Bolsa de Novembro atrasada. É um sistema a ser redesenhado mesmo, pô. Olha, Álvaro, o que a gente, se você acompanha, por exemplo, coisas tipo Nature Careers ou Science Insider, que são alguns dos veículos de jornalismo científico, né? E daí essa parte de Nature Careers, Science Insider, eles trazem a parte de carreira mesmo. Você vai ver que não necessariamente numa magnitude tão grande quanto no Brasil, mas isso é um padrão meio que mundial. Não, como eu disse, não necessariamente tão pronunciado, mas alguns problemas, como você ter bolsas muito baixas, isso é uma coisa que na Nature Career estava falando esse ano. Eu lembro de ter visto uma reportagem sobre como no Reino Unido as bolsas de doutorado estavam abaixo do que era necessário para viver nas cidades mais caras, maiores cidades do país. Eu lembro de ter visto uma reportagem também sobre como nos Estados Unidos, se você faz parte de uma família que já é acadêmica, a chance de você se dar bem na academia é bem maior. Um problema que agora mais recente, está se falando bastante, especialmente depois da pandemia, de falta de pós-doc em vários outros países aí no norte global mesmo, porque as pessoas simplesmente saíram da carreira científica e não estão mais querendo voltar. E tem um outro problema que a gente não abordou aqui, mas que é bem pronunciado no Brasil e que é verdade no resto do mundo também, é a questão da pessoa que termina o doutorado e não tem espaço na academia para continuar a carreira. Então, você faz o doutorado querendo virar cientista e depois tem que fazer alguma outra coisa da sua vida porque não tem espaço para tanto doutor virar cientista. Então, isso são problemas que são meio que globais, da própria maneira com que a ciência foi desenhada. Agora, é claro que existem magnitudes, né? E o Brasil, ele está com esses problemas numa magnitude bem alta, ainda mais hoje do que era alguns anos atrás. Entendi. Mas não gostei de entender, não. Eu diria, Álvaro, que isso vem um pouco de como a ciência, como a carreira acadêmica ela se moldou, né? Que a gente tem que pensar que pega 2 séculos atrás, volta 2 séculos. Quem que é para as universidades? As elites. Quem virava cientista? Aristocratas. Pega, assim, todos aqueles grandes cientistas que você vai ouvir, falar Darwin, Lavoisier... Tudo filho de barão, tudo filho de comendador, tudo... tá. Exatamente. Então, isso acabou Playboy, mudando. Playboy. Quem que... Imagina o Darwin. Quem que pode simplesmente Playboy. largar tudo na vida e dar uma volta ao mundo de barco, parando nas ilhas para ficar desenhando passarinhos, sabe? Adoraria. Não, assim, tipo, todo respeito às grandes descobertas de Darwin, gente. Eu vou tomar tanto xingão por causa disso. Tem um vídeo do Everton aqui, e o nome é Darwin, o melhor Playboy, porque esse fez um bom uso dos seus privilégios. Mas enfim, é isso. Mais alguma coisa, Bia? Na verdade, eu tenho que voltar ao assunto porque a entrada do corte ficou completamente contrária a tudo que a gente discutiu aqui. Mas vamos falar rapidinho sobre a questão do reajuste, daí eu abro para a Bia fazer o comentário dela e a gente encerra. Opa, não, só um pouquinho. Não é por aí, né, Isabel? Choquei, Meteoro cancela Darwin. Meteoro cancela Darwin. Não, calma. Inclusive, a ideia das espécies se evoluindo, se adaptando, dão um pau, desculpa, em qualquer mito da criação. Eu acho muito mágico. É verdade, eu acho muito mística a ideia da adaptação. Enfim. E eu reforço o que a Bia falou, temos que valorizar mais o Wallace. Se vocês forem ver a história da teoria da evolução, se fala muito do Darwin e se fala pouco do Wallace, que é o outro cara que estava paralelo ao Darwin, descobrindo, entre aspas, a evolução.
E esse, justamente por não ser um playboy, não recebe tanta atenção. Olha, não sabia. Mas vamos lá. Um dos assuntos que a gente levantou sobre essa questão da Bolsa também é a falta a falta do reajuste, né? Então, tem aí uma reportagem do Estadão mostrando que o valor da bolsa de mestrado é 1.500, o valor da bolsa de doutorado 2.200 e que está sem reajuste nem pela inflação há 9 anos. E isso é uma coisa que, vamos e convenhamos, é absurdo. Pense em 2013, pense em hoje o quanto que os preços das coisas subiram e o valor da bolsa não subiu. Com base nisso, vai lá, tá com você, Álvaro. Cadê? Olha lá, ó. Transição, Grupo de Ciência e Tecnologia vai propor reajuste no valor das bolsas de CNPq e CAPES. Os valores estão congelados desde 2013, é o que estão dizendo aí os integrantes do grupo de trabalho, pessoal da transição, né? Aí nessa semana a CAPES ficou sem recursos para pagar bolsas de dezembro. O Ministério da Educação diz que está tentando liberar a grana do orçamento. Ok. Então, querem fazer um reajuste. O reajuste que eles estão propondo aí é de 40%. A gente viu até naquela imagem que eu coloquei, quanto que teve a inflação? 67%. Então, não seria nem o suficiente para retornar o valor real que tinha lá em 2013. Mas já é melhor do que nada, né? Já é melhor do que nada. Agora, vem a questão aí. Da onde vem o dinheiro para isso? Então, vamos voltar lá para o G1. No G1 a gente lê que o valor do reajuste vai depender do espaço no orçamento a ser aberto pela proposta de emenda à Constituição, a tão falada PEC da transição, aprovada no Senado em tramitação na Câmara. A ressalva foi feita pelo coordenador dos grupos de transição, que é o Aloysio Mercadante. Sobre o orçamento do ano que vem, não podemos falar de nenhuma aprovação específica antes da aprovação do orçamento. Aí ele completa, ó, depende do volume que for aprovado para a gente distribuir. Ou seja, depende da PEC da transição, aquela PEC que tenta garantir uma verba fora do teto de gastos, e é uma PEC que está travada no Congresso, né? Já estão tentando aprovar essa PEC faz bastante tempo, e agora o Arthur Lira jogou a votação dela para terça-feira. Dependendo do que acontecer com essa PEC da transição, pode ou não ter esse reajuste. Se não passar, os bolsistas não vão ganhar reajuste e vamos e convenhamos, não são só eles que vão sofrer, porque tem muitas outras coisas que estão dependendo dessa PEC. É só que não é só se não passar, é dependendo de como de passar. Como porque passar. tem o tal do jabuti, a galera vai votar, daí emenda um textinho aqui, coloca uma vírgula ali, entendeu? E muita coisa pode mudar, né? A gente sabe que o Arthur Lira, ele está garantindo aí para o governo que ele traz 150 votos. Mas tem que dar o Ministério da Saúde para ele. Tá nas colunas políticas aí dessa semana, né? Então ele tem 150 votos para entregar dos 513, mas requer aí algumas vantagens. Tem quem chame de chantagem, tá? Tem quem chame de negociação. Bia, você tem mais alguma coisa para compartilhar com a gente? Eu ia complementar um pouquinho do que foi falado antes, dessa coisa de... Realmente, a academia é um ambiente muito elitista e se tornou muito elitista. Ele já veio elitista, a gente tentou diminuir um pouco com políticas públicas, com cotas, e, enfim, outros meios, dar uma diversidade na academia que sempre é bem-vinda. E isso a gente tem muito doutor formado no Brasil porque a gente não tem para onde ir, né? Porque muitas vezes a experiência que a gente tem na academia, ela é completamente invalidada em áreas privadas. Eles chamam de estágio, às vezes, uma coisa que a gente leva 6 anos para se especializar e realmente virar um especialista naquela área. E aquilo, eu não posso simplesmente, virei doutora e agora vou fazer um mestrado de novo. Então, não, a gente só pode ter bolsa CAPES uma vez. Então,
uma bolsa CAPES mestrado, uma bolsa CAPES doutorado. Não posso voltar, vou fazer outro mestrado e ganhar bolsa. Não é assim que funciona. Então, formou e eu tenho que arranjar um emprego, porque eu tenho que pagar a conta, né? Então, seja um pós-doc, aí precisa de um investimento para isso. E a gente vai afunilando cada vez mais cada etapa. Tem várias pesquisas que falam sobre esse esquema de afunilamento a cada etapa, graduação, mestrado, doutorado. Então, fica aí, né, a reflexão para todos sobre a academia e sobre a sociedade, né, essa troca que a gente faz. Como é que um doutor com R$2.200 faz toda essa pesquisa e depois aí como é que a gente fica, né? Sem auxílio, sem poder desistir, porque se a gente tiver algum problema de saúde, ansiedade, o que for, teve Museu Nacional, a ansiedade comeu solta aí depois do incêndio. E se eu quiser parar o meu mestrado, eu tenho que devolver toda a bolsa que eu recebi até então. A Sofia me contou isso da última vez. Bia, antes de você ir embora, me permita perguntar. Por quê? Por que você leva essa vida, mesmo que se esperrengue todos? Entendeu? Qual a motivação que você tem? Porque ninguém está trabalhando para te dar motivação nenhuma. Pelo contrário. Tá todo mundo trabalhando para drenar a motivação da Bia. Para dizer, ô Beatriz, você vai estar melhor fazendo qualquer outra coisa. Mas você insiste nisso. Por quê? Porque, querendo ou não, assim mesmo a gente falando que não paga conta, a gente ama o que faz. Isso é inevitável. Um doutor, um doutorando, um mestre, mestrando, e até um graduando, às vezes, fazendo iniciação científica, ele tá lá sábado de manhã, 7 da manhã, porque tem experimento para fazer, porque ele ama aquilo que ele faz. Então, no momento que você tem um doutor formado no Brasil, é um especialista que ele vai fazer tudo muito bem, porque ele ralou muito para estar nesse lugar. E claro, eu tive muito privilégio, porque eu tive apoio da minha família na graduação e no mestrado. No mestrado eu morava 5 horas de distância, então eu acordava às 4 da manhã para ir para o Museu Nacional. E quem foi do Museu Nacional, quem é do Rio, né, tem muito isso, eu tenho o Museu Nacional até aqui por causa do incêndio. Eu quis entrar no Museu Nacional, fiz questão de passar no Museu Nacional, passei no curso que eu queria, que era o PPGL, que é um curso novo, CAPES 3, 4, eu acho. Mas era o que eu queria, porque eu queria trabalhar com paleontologia no Museu Nacional, e a gente vai seguindo, a gente vai acreditando, vai achando que, né, vai tendo esperança. Então, eu quero a mesma coisa. Entendi. É paixão. O problema é que eles sabem disso, Beatriz. Eu sei. Eu sei. O problema é que eles sabem disso. Eles sabem que a gente é uma mão de obra muito barata. E Álvaro, você não perguntou para mim, mas eu vou dizer que para mim, quando eu saí da carreira acadêmica e decidi ir para a comunicação, foi uma transição muito difícil, porque eu acho que chega um momento que isso passa a fazer parte da sua identidade. Não é nem só uma questão de paixão. Você passa a se enxergar como sou a Sofia, a neurocientista. A Bia deve pensar, sou a Bia, a paleontóloga. Então, acaba meio que se desligar de uma parte da sua identidade também. Não, eu consigo imaginar. A pessoa está ali, dedicada a um determinado objeto de estudo, equipada de um hall de conhecimentos para observar e pesquisar o objeto. Você tira o objeto, você afasta das capacidades de investigar aquele objeto. A vida da pessoa fica vazia. Claro. E tem gente aí se apropriando dessa paixão, desse amor, entendeu? E fazendo troça disso. Tá errado. Mas mesmo assim a gente se envolve em projetos voluntários, tipo divulgação científica, né? A gente não recebe um centavo a mais. E eu, pessoalmente, me sinto muito obrigada. Isso é meu pessoal, não falo isso para outros divulgadores científicos, que eu me sinto. Eu me sinto muito obrigada em sempre fazer questão de ser o mais didaticamente possível para a pessoa me entender. Não entendeu? Eu vou repetir de outra forma. Não vou usar jargão acadêmico e eu faço questão de sempre devolver isso quando eu posso. O Museu Nacional me ensinou isso. Então, espero que incentive aí outras pessoas que estão querendo cursar academia e eu espero que a gente seja mais bem remunerado e que tenha uma profissionalização do nosso trabalho, que a gente merece, que é um trabalho de verdade.